Bom, vamos então continuar o assunto da aula 9, né, que é autovalores e autovetores. Vamos fazer alguns exemplos para tentar fortalecer as ideias, né, tá? Então, continuação então da aula 9, né? Então, se não assistiu a aula 9, o ideal é que vai lá e assista e depois volte aqui para a gente continuar. Bom, vamos então relembrar, né, o assunto autovalores e autovetores bem em linhas gerais. Nós estamos discutindo operadores lineares, ou seja, a transformação linear T de U em U, né? Operador linear e a dimensão de U é, por exemplo, igual a n, que é finita. Tá? Então, um número real lambda e um vetor U pertencente ao espaço U se relacionam da seguinte forma, tal que T de U é um múltiplo de U, lambda U, para lambda diferente de zero, então eu vou colocar R menos o zero, tá? Então lambda diferente, desculpe, U menos o zero, o lambda pode ser zero, o U não, o vetor nulo, tá? Se eles se relacionam dessa forma, nós dizemos que lambda é alto valor e U é alto vetor. Tá? Aqui tem uma relação, né? É alto valor do operador T associado, né? E U seria o alto vetor associado ao alto valor lambda, né? Tá? Bom, o interessante disso é que, então aqui a primeira observação é que o lambda pode ser zero e o U, né, o alto vetor não é sempre diferente de zero por definição, né? O interessante disso é que uma vez encontrado um alto valor ou um alto vetor, né, o espaço U lambda dado por todos os vetores U pertencente a U, tais que T de U é igual a lambda U, ok? É um subespaço de U, tá? Que nós chamamos de alto espaço associado ao alto valor lambda. Então, se U é um alto vetor, qualquer múltiplo de U também é alto vetor, né? De fato, o gerado por U, né, é um subconjunto um subespaço desse alto espaço, né? Nem sempre ele é um espaço de dimensão 1. Pode acontecer que esse espaço tenha dimensão maior do que 1, tá? Mas o importante é que todos os vetores em U, tal que T de U é igual a lambda U, é um subespaço vetorial chamado de alto espaço. Então encontramos ali um subespaço, vou escrever aqui um subespaço de U, né? Tá, de U. E ele é importante por quê? Porque esse alto espaço é invariante por T. Invariante no sentido que, né, definição T de U lambda está contido em U lambda. Isso significa que nós podemos, bem definida a restrição de T ao esse subespaço U lambda em U lambda. É como se a gente pudesse olhar o operador T somente nesse alto espaço lambda e tentar decompor, né, em um espaço menor. Faz sentido olhar para T nesse espaço lambda e a ideia futuramente é decompor o espaço T, o operador T, em operadores definidos em espaços menores, de dimensão menor. Tá? A dimensão desse espaço é o que nós chamamos de multiplicidade geométrica, estamos denotando assim mg lambda, é a dimensão desse subespaço, né, chamada multiplicidade geométrica. Então perceba que o lambda agora está fixado, né? É o alto valor. Então encontrar um alto valor é de fato encontrar um subespaço invariante pelo operador T. Tá? E a dimensão desse subespaço invariante é a multiplicidade geométrica. Bom, e como é que a gente faz isso para encontrar, né? Bom, uma vez que se a gente observar que T de U é igual a lambda U, é equivalente a escrever
T menos lambda, se eu passar o lambda U para lá, né? Então nós podemos ficar T de U menos lambda U igual a zero. Mas isso daqui, então eu posso imaginar que o lambda U eu tenho um operador identidade aqui, então fica T menos lambda identidade T menos lambda identidade no vetor U pela linearidade de T, né, igual a zero. Ou seja, U pertence ao núcleo desse operador T menos lambda I. Logo, ele não é invertível, né? Porque o núcleo não é zero. Lembra que o U, né, é sempre diferente do vetor nulo, tá? Significa então, se ela é não invertível, o determinante é diferente de zero. E também depois a gente discutiu na aula passada que podemos definir o polinômio P lambda na variável lambda, né, que é o determinante, eu vou colocar assim, né, o det de T menos lambda I. Isso daqui é um polinômio de grau n, e as raízes desse polinômio são os autovalores. E aqui eu misturei, né? Então, quando eu já escrevi T menos lambda I, polinômio, determinante, eu estou confundindo T com a representação de T na base canônica, que dá uma matriz N por N, que às vezes a gente chama de A, né? Tá? Estou confundindo toda a notação aqui. E a multiplicidade algébrica de lambda é igual à multiplicidade de lambda como raiz de P lambda, tá? Aí tem um teoreminha fundamental da álgebra, né, que diz que um polinômio de grau n tem n raízes, tá? Pode ser complexa. E mais, a gente pode decompor ele como, por exemplo, uma constante, lambda menos lambda 1 elevado a m1, lambda menos lambda 2 elevado a m2, vezes lambda menos lambda m elevado a m, por exemplo, né? Onde m1 mais m2 até o mm, né, é igual à dimensão do espaço, tá? Então a multiplicidade algébrica é a multiplicidade que ele aparece como raiz. Então isso foi um breve esboço da aula passada, né? É sofisticado, tem bastante coisas relevantes aí. Então assistam bem a aula passada para entender bem as partes mais técnicas, né? Mas um sketch que a gente pode fazer aqui, um esquema, né? Digamos assim, uma estratégia que a gente pode usar é o seguinte: para calcular os autovalores do operador T, então temos o operador T. Então deixa eu fazer aqui um esqueminha. Temos um operador T. É o que nós vamos fazer na aula de hoje, ó. Então, dado o operador T, para calcular os autovalores, a gente pega T, encontra a matriz de T na base canônica e chama, por exemplo, ela de A. Então, A é a matriz de T na base canônica, tá? E aí a gente faz, então, A menos lambda I, que é basicamente pegar a matriz A, olhar. Então, aqui está a matriz A, né? Aqui estão os elementos da matriz A. Então, a gente pega a diagonal e faz menos lambda nos elementos da diagonal, tá?
Então faz menos lambda nos elementos da diagonal e calcula o determinante. Isso aqui vai dar o polinômio P lambda. Acha as raízes do polinômio para achar os autovalores. Então essa é a estratégia para os autovalores. Para achar os autovetores, a gente volta na equação A menos lambda I V igual a zero. Tá? Porque uma vez que existe o lambda, esse núcleo aqui, A menos lambda I, é não invertível. Então tem alguém no núcleo desse operador. Então para encontrar ele, a gente resolve essa equação. Então coloca aqui, uma vez que a gente achou o lambda, a gente substitui aqui o lambda, faz A menos lambda I V igual a zero e encontra V. Na verdade aqui, devido o autoespaço, nós vamos encontrar não só o autovetor, nós vamos encontrar na verdade o autoespaço associado a lambda. Tá? Então esse é mais ou menos um sketch. Vou fazer aqui um exemplo, vou fazer dois exemplos para tentar deixar claro essa estratégia. Ok? Vou fazer um exemplo de dimensão 3, depois eu volto e faço um exemplo de dimensão 2, para fixar ainda mais as ideias. Então vou começar aqui com um exemplo. Então vou pegar, por exemplo, o operador T de R3. Em R3, operador linear. Definido da seguinte forma: o T de XYZ, que é um vetor no R3, é dado por 4x menos 2y menos x mais y mais 2z. Tá? Então vamos achar os autovalores. Então vamos seguir aquele roteiro que eu tinha feito em cima. Então para achar os autovalores, então vamos lá, os autovalores. Então os autovalores a gente tem que calcular o determinante A menos lambda I, né? Então quem é A? Antes ainda dos autovalores, né? Vamos achar a matriz de T na base canônica. Ora, vamos fazer então 1, 0, 0. X igual a 1, Y igual a 0, Z igual a 0. Então aqui vai dar 4 menos 1, 0. Ok? Aqui fica menos 2, 1, 1. Aqui fica 0, 0, 2. Então essa é a matriz de T na base canônica. Tá? Uma matriz 3x3, né? Um operador de R3. Bom, então A menos lambda I é pegar essa matriz aqui. Vou fazer uma barrinha só porque eu quero calcular o determinante. Então vou fazer uma barrinha. Pegar a diagonal principal e vou subtrair lambda. Então vai ficar 4 menos lambda, 1 menos lambda, 2 menos lambda. O resto fica como estava. 0, 0, menos 2, 1, menos 1, 0. Então é menos lambda na diagonal principal. Essa daqui é A menos lambda da identidade. Ok? Aí eu vou deixar para vocês fazer as contas. Pode copiar as outras duas linhas e calcular o determinante para obter o polinômio dado pela expressão menos lambda ao cubo mais 7 lambda ao quadrado menos 16 lambda mais 12. Então quando você faz o determinante aqui, você obtém esse polinômio. Tá? Então é um polinômio na variável lambda, né? E de grau 3. Então ele tem 3 raízes. Pode ser que seja 3 raízes reais, pode ser que seja raízes complexas. No caso complexas, elas parecem conjugado. Tá? Encontrar a raiz de um polinômio de grau maior do que 2, né, nem sempre é tão fácil. Grau 2 nós temos uma fórmula de Bhaskara, né? Grau maior do que 2 tem algumas estratégias, mas não existe uma fórmula, né, igual a de Bhaskara que compreende todos os casos. Existem alguns casos particulares. Mas no nosso caso aqui, nós estamos mais interessados
na solução desse polinômio, na raiz, e não nos métodos, né? Então os métodos você pode estudar se quiser, mas por exemplo, né, o que a gente pode fazer, o que você pode fazer para encontrar a raiz desse polinômio é procurar algum algoritmo, algum software na internet que faz isso. Tem um, por exemplo, que chama esse aqui, ó, Polynomial Roots Calculator. Então, se você digitar isso aqui no Google, ele vai abrir. Deve ter em português também. É que geralmente essas coisas a gente procura em inglês que já aparece mais rápido. Mas se você digitar isso no Google, e vai aparecer ali algumas páginas que é online. Você digita o polinômio e ele te dá as raízes, tá? Geralmente a gente usa x lá, tá? Como variável e não lambda. Só toma cuidado com isso. Por exemplo, se você usar esse essa estratégia, você vai obter que as raízes desse polinômio é lambda igual a 2 e lambda igual a 3. E o lambda igual a 2 é uma raiz dupla. Então, de fato, o que vai aparecer é que esse polinômio p lambda, deixa eu escrever assim, ó. Então, o p lambda pode ser escrito da forma lambda menos 2 ao quadrado vezes lambda menos 3, tá? Então a raiz é lambda igual a 2 e lambda igual a 3. Então são os autovalores. Lambda igual a 2 tem multiplicidade algébrica. Ele é raiz dupla, né? Aqui tem o 2 aqui em cima. Então o 2 tem multiplicidade algébrica 2. E o 3 tem multiplicidade algébrica 1. Tá? Então todo polinômio ali de grau n tem n raiz, possivelmente complexa e também contando a multiplicidade, né? Então lambda aparece como raiz dupla. Ok? Então os autovalores são 2 e 1. Quem são agora os autovetores ou o autoespaço? A gente resolve então seguindo o nosso roteiro, né? Agora a gente fixa, né, um autovalor. Vamos fazer, por exemplo, para lambda igual a 2. Então eu resolvo A. Então qual que é a ideia aqui? É resolver A menos lambda I V igual a 0. Tá? Então para lambda igual a 2, A menos lambda I, o A menos lambda está aqui, né? Ó. Então você coloca 2 aqui no lugar do lambda e fica então, ó, fica a matriz 2, menos 1, 0, menos 2, menos 1, 1, 0, 0, 0. Ok? Então essa daqui é A menos lambda. E o V que a gente está procurando, a gente chama de XYZ. E o 0 é o vetor nulo, nós estamos no R3, né? Então é 0, 0, 0. Tá? Uma observação é que aqui sempre vai dar uma matriz de determinante 0. Tá? Uma matriz de um sistema possível e indeterminado, né? E essas infinitas soluções desse sistema é o que vai dar o autoespaço. Tá? Bom, então vamos lá, vamos fazer as contas aqui, ó. Então vamos desenvolver aqui, ó. Se a gente distribuir aqui, vai ficar 2x menos 2y igual a 0, tá? E menos x menos y igual a 0. E na última, y igual a 0. Ok? Agora olhando para cá, se o y é igual a 0, então o x também é 0. Então nós temos x igual a 0, y igual a 0. Tá? Aqui também vai dar 0 mais 0 igual a 0. E o z não aparece na conta. Então o z é arbitrário. Então quem que é o autoespaço? Vou chamar assim, ó, é R3 que é o nosso espaço. E vou colocar o 2 aqui para denotar o autoespaço. Então o autoespaço é, olha só, o x é 0. O z é 0
o y é 0, desculpe, e o z é arbitrário, o z não apareceu na conta aqui. Tá? Então, o z pertencente a R. Esse daqui é exatamente o gerado pelo vetor 0, 0, 1. Tá? Então, olha que legal, o autoespaço, por exemplo, 0, 0, 1 é um autovetor. O gerado por ele é o autoespaço. Então, esse aqui é o autoespaço. Como ele é gerado por um vetor só, aqui não nulo, então a dimensão desse autoespaço é 1. Então, a multiplicidade geométrica do 2 é igual a 1. Diferente da multiplicidade algébrica, que era 2. Então, ele tem multiplicidade algébrica 2, mas a dimensão do autoespaço é só 1. Vamos achar o autoespaço associado a autovalor 3, então. Mesma ideia. Autoespaço associado ao autovalor 3. Agora, aqui no lugar do lambda, ó, A menos lambda I, a gente coloca 3 agora. Tá? Então, fica 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 1. 0, 0, 1. O V que a gente quer achar chama de XYZ. O vetor nulo no R3 é 0, 0, 0. Vamos distribuir aqui então. Vai ficar x mais 2y igual a 0. Tá? Menos x menos 2y igual a 0. Y menos z igual a 0. Estou distribuindo aqui, ó. Tá? Aqui é menos 1, desculpe. Aqui é menos 1. Tá? Então, o que a gente tira daqui? Que o y é igual a z. E essas duas equações são iguais, né? Então, fica x igual a menos 2y. Então, o autoespaço associado ao autovalor 3 é... Vamos lá, quem que é x? O x é menos 2y. Quem que é y? É y. Quem que é z também é y. E o y é um número real. Então, esse daqui nada mais é que o espaço gerado por menos 2, 1, 1. Que é, por exemplo, um autovalor. Tá? Ele gera um espaço de dimensão 1, que é o gerado por menos 2, 1, 1. Então, a multiplicidade geométrica do autovalor 3 é igual a 1. Então, achamos no exemplo, no caso desse operador, aqui achamos autovalores, tá? E achamos os autovetores, que são os espaços invariantes. Então, esse operador T, ele pode... Nós podemos olhar para ele a restrição nesse autoespaço 001, gerado por 001 menos 211, tá? Então, perceba que ele não tem 3 subespaços invariantes, né, de dimensão 1. Tem somente 2. Então, fazer umas continhas, autovalores, autovetores, acho os autovalores através do polinômio característico, depois resolve A menos lambda I V igual a 0 para achar os autovalores. Tá? Vou fazer outro exemplo. Tá? Agora de R2 em R2. R2. Operador linear. Dado por t de xy igual menos 3x mais 4y menos x mais 2y. Então esse é o t. Quem é a matriz de t na base canônica? Aplica, né, no vetor 1, 0 e depois no 0, 1. Coloca aqui na coluna, vai ficar então menos 3 menos 1, 4, 2. Tá? Vamos então achar os autovalores. Então, os autovalores é o determinante. Pega essa matriz aqui, na diagonal principal coloca menos lambda. 2 menos lambda e os outros deixa como tá. Ou seja, é o determinante de A menos lambda I. Tá?
Então vou deixar para você fazer, multiplica isso por aqui, ele desenvolve as contas. Você vai encontrar que P lambda é igual a lambda ao quadrado mais lambda menos 2, tá? Ou seja, P lambda, depois de encontrar a raiz, tem uma raiz pode ser escrito, tem a raiz que é 1 e menos 2, tá? Então deixando para você fazer o Bhaskara aqui, para encontrar a raiz 1 e menos 2, 1 e menos 2, tá? Então quem são os autovalores? É as raízes, né, de P lambda igual a zero. Esses que aparecem aqui que zera, né? Tá? São as raízes do P lambda, os autovalores. Então quem são? Lambda igual a 1 e lambda igual a menos 2, tá? Ambos têm multiplicidade algébrica igual a 1. É um polinômio de grau 2, é um operador de R2 em R2, uma matriz 2 por 2, um polinômio de grau 2, então tem duas raízes aqui nesse caso, cada uma tem multiplicidade algébrica 1. Parece como multiplicidade dela como raiz do polinômio é 1, tá? Pode fazer básico, se quisesse usar o polinômio calculator também poderia, tá? Mas o importante aqui é saber quem é a raiz, a forma como você vai chegar nela. No caso de grau 2 é tranquilo, né? Agora em dimensões maiores já pode dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos achar os autovetores então. Os autoespaços, né? Bom, autovetores A menos lambda I V igual a zero. Então, para lambda igual a 1, a gente faz 1 aqui no lugar do lambda para obter a matriz menos 4, menos 1, 4 e 1. Vamos achar o V aqui, vamos chamar de xy, nós estamos no R2, igual a 0, 0. Tá? Então, estou resolvendo essa equação aqui para achar os autovetores, ó. A menos lambda I V igual a 0. O lambda eu acabei de achar, o V eu chamo xy nesse caso, que é no R2, né? E o 0 é o vetor nulo. Então, ao fazer isso daqui, nós obtemos menos 4x mais 4y igual a 0. E também menos x mais y igual a 0, né? Só multiplicar a matriz aqui. Tá? Igualar a 0 aqui. As equações são a mesma, né? E a gente tira aqui que x é igual a y. Então, quem que é o autoespaço? R21, né? Quem que é o autoespaço? É os vetores da forma xx, tais que x pertencente a R. Ou seja, é gerado pelo vetor 1. E a multiplicidade geométrica agora, o gerado em dimensão 1, é também. Para lambda igual a menos 2. A menos lambda I fica menos 1, 4, 4. Depois você faz as contas aí com as suas, né, nas suas anotações, refaz as contas bonitinho. Eu estou fazendo A menos lambda I, agora estou fazendo lambda igual a menos 2, ou seja, eu estou vindo aqui nessa matriz e estou fazendo lambda igual a menos 2, né? Menos 3 menos menos 2 fica menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. Tá? Então aqui eu vou chamar de xy igual a 0, 0. Isso vai me dar então menos x mais 4y igual a 0 e menos x mais 4y igual a 0. A mesma equação, né? Então isso daqui me dá x igual a 4y. Então quem que é o espaço associado ao autovalor menos 2? É todos os vetores da forma 4y, y pertencente a R. Ou seja, é o gerado por 4 e 1. Multiplicidade geométrica do menos 2 é 1. Tá? Então, se a gente for fazer um desenho, esse é o tipo de operador T, está no R2 em R2, a dimensão é 2, nós encontramos dois subespaços invariantes de dimensão 1
Um é o gerado por um, que é o xx, né? Y igual a x. E o outro é y é igual a 1 quarto, né? Que ali nós temos uma relação x igual a 4y, então y é igual a 1 quarto de x. Então o operador t atua aqui no R2, ele deixa 0 no zero, propriedade de todo operador linear. Esse espaço y igual a x fica invariante, esse outro espaço fica invariante, então a gente pode de alguma forma decompor o operador t como sendo um operador atuando nesse espaço, mais outro operador atuando no outro espaço. Então a gente decompôs o espaço e o operador em dois espaços de dimensões 1. Então esse foi dois exemplos aí para fixar, né? Então agora você precisa treinar, pegar a lista, fazer alguns exercícios, refletir, tá? Tudo bem? Eu tô a todo momento falando essa questão de decompor o operador, né? Tá? Mas uma questão que acontece, a gente poderia se perguntar por que sempre dois autovetores são LI? Sempre vão gerar espaços diferentes? Não pode gerar o mesmo espaço? Né? A resposta é não. Autovetores diferentes do mesmo operador corresponde autovalores diferentes, né, do mesmo operador corresponde a autovetores LI. Então, quando a gente fez essa conta aqui, ó, quando a gente fez a conta aqui, achou o autovalor 1 e o autovalor menos 2, associado a esse daqui vai ter um autoespaço, associado a esse aqui vai ter outro espaço, e eles são diferentes, porque os autovetores associados ao lambda a 1 e os autovetores associados a menos 2, um autovetor associado a 1 e um autovetor associado a menos 2 são LI. Então eles geram espaço em direções diferentes. Esse é um teorema que nós vamos demonstrar agora. Tá? Vou discutir ele agora, vou enunciar aqui então. Teorema. Tá? Assim, ó, há autovalores distintos do mesmo operador T, né? Vou colocar aqui, o operador está fixo aqui, né? Do mesmo operador. Correspondem autovetores LI. Ok? Então, de fato, quando a gente encontra autovetores distintos, a gente encontra autoespaços, né, em direções diferentes. Tá? Vamos demonstrar esse. Vou fazer essa demonstração então. Bom, então qual que é o contexto, né? T de U em U é um operador linear. Operador linear. Tá? E então vamos considerar o 1, o 2 até o M pertencente a U, lambda 1. Deixa eu melhorar essa letra. Lambda 1, lambda 2 até lambda M pertencente aos números reais. Tá? Aqui eu vou colocar o menos o zero, porque eu não quero que nenhum desses seja o vetor nulo. Tá? Eu vou escolher esses números tais que T de U1 é igual a lambda 1, U1. T de U2 é igual a lambda 2, U2, até T de UM é igual a lambda MUM. Ou seja, tenho M autovalores e esses lambdas, né, por hipótese distintos.
Então tenho m autovalores distintos e m autovetores associados a esses autovalores. Eu quero mostrar que, então assim, provaremos, né, o que eu quero mostrar, que o 1, o 2, até o m é um conjunto LI, né? Isso que eu quero mostrar, que eles são LI. A prova é um argumentozinho por indução. Tá? Indução em m. Ora, se o m é igual a 1, tá? Vamos fazer a indução aqui, então, é a prova. Se o m é igual a 1, então esse argumento se resume, a equação se resume t de 1 igual a lambda u1. Tá? E como o 1 é diferente de 0 por ele ser autovetor, né? Então um vetor não nulo é LI. Então um conjunto só com o 1 é LI. Tá? Conjunto não nulo. Vamos supor então que o 1, o 2 até o m-1 é LI, é a minha hipótese de indução. Eu quero concluir que o 1 até o m é LI, e assim está provado por indução que para qualquer m ali, autovalores distintos corresponde a autovetores LI. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Então, eu vou considerar, então, como é que eu provo que o 1 até o m é LI? Eu pego a combinação linear nula, alfa 1, o 1, mais alfa 2, o 2, mais alfa m, o m, igual a 0. E preciso concluir que esses alfas são todos nulos. Tá? Então, vou chamar essa equação aqui de 1. Se eu aplicar t em ambos os lados, eu obtenho, então, t... esse alfa é escalar, né? Então fica alfa 1, 1, mais alfa 2, t de u2. Estou usando a linearidade do t, tá? Mais alfa m, t de um igual a t de 0 é 0. Apliquei t em ambos os lados. Apliquei t nessa igualdade. Ora, mas agora o 1, o 2 até o m são autovetores. Ou seja, então isso aqui é alfa 1, lambda 1, o 1, mais alfa 2, lambda 2, o 2, mais alfa n, lambda n, o n, igual a 0. Chamar isso aqui de 2. Essa é a igualdade de 2. Agora o que eu faço? Eu multiplico, então, multiplicando 1 por lambda m e subtraindo 2, o que nós obtemos? Olha para 1 e olha para 2. Multiplica por lambda m aqui, vamos olhar só no primeiro termo para ajudar. Ó. Multiplica por lambda m e subtrai, então, ó, vamos olhar para essa daqui. Multiplica por lambda m e depois subtrai dessa daqui, termo a termo. Tá? Então vai ficar, ó, lambda 1 menos lambda m, então ficou lambda 1 menos lambda m. Tirei em evidência alfa 1, 1. Entendeu? Aqui, ó, multiplica aqui por lambda m, vou colocar aqui em cima, ó. Agora faz esse termo menos esse daqui, coloca o alfa 1, 1 que aparece nos dois termos em evidência, fica lambda 1 menos lambda m vezes alfa 1, 1. E acontece a mesma coisa com os outros índices agora, né? Fica lambda 2 menos lambda m, alfa 2, o 2, mais... Agora vamos olhar para o termo m menos 1, né? Tá? Então aqui é m, né, gente? M. Vamos olhar para o termo m menos 1, fica lambda m menos 1 menos lambda m, alfa m menos 1, o m menos 1. E aí, no último termo lambda m, você coloca lambda m aqui, fica alfa m, o m, lambda m, aqui, alfa m, o m, lambda m. Cancela, é o mesmo termo, tá? Na verdade, a gente multiplicou por lambda m para cancelar esse último termo e usar a hipótese de indução. Então, isso fica igual a 0, tá? Agora, a hipótese de indução,
né, nos diz que o 1 até o m-1 são LI. Então, esses termos aqui, esses coeficientes que aparecem aqui, tem que ser todos não nulo. Ou seja, lambda 1 menos lambda m, alfa 1 tem que ser igual a 0. Lambda 2 menos lambda m, alfa 2 tem que ser igual a 0, até lambda m menos 1 menos lambda m, alfa m menos 1 tem que ser igual a 0. É a hipótese de indução. Só que como os altos valores são distintos, esses daqui são diferentes de 0. Lambda 1 é diferente de lambda m, lambda 2 é diferente de lambda m. Então isso aqui é diferente de 0, e como essa igualdade é 0, um dos dois tem que ser 0, né? Então quem sobra para ser 0? Alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0, alfa m menos 1 igual a 0. Falta mostrar que o alfa m é igual a 0, né? Mas olha para a expressão 1. Olha para 1. Desde que todos os alfa 1, alfa 2 até alfa m menos 1 é igual a 0, então logo 1 implica, então essa parte toda vai ser 0, 0, 0, vai ficar alfa m, o m igual a 0. Mas o m é autovetor, então ele é não nulo. Então o m é diferente, o m é diferente de 0, então implica que o alfa m deve ser 0. Então, portanto, nós obtemos que alfa 1 é igual a 0, alfa 2 é igual a 0, até o alfa m é igual a 0. E era o que a gente queria, né? A gente queria aqui garantir que todos eram 0, que dessa forma os autovetores eram LI. Tá? Então, está provado que autovalores diferentes do mesmo operador corresponde a autovetores LI. Tá? E um corolário, que eu já vou colocar aqui, que é importante para a gente terminar, vai ser discussão da próxima aula, tá? É que se a dimensão de U é igual a N, tá? E T de U em U possui N autovalores distintos, tá? Então, se ele possui N autovalores distintos, então possui N autoespaços, N autovetores LI, possui uma base de vetores LI, né? Então é possível formar U. Então U possui uma base de autovetores. Então é constituída por uma base de autovetores. Porque olha só, é imediato do que a gente acabou de provar, né? Se a dimensão é N e o T possui N autovalores distintos, então possui N autovetores LI. Um conjunto LI de N vetores com espaço de dimensão N é uma base. Tá? E o que é mais legal ainda é que em relação a essa base, tá? Vou colocar um alt aqui embaixo para falar que é na base de autovetores, tá? Em relação a essa base de autovetores, a matriz do operador T fica da seguinte forma: lambda 1, lambda 2, lambda n, e aqui embaixo todo zero. Fica uma matriz diagonal. E na diagonal aparece exatamente os autovalores. É como se a gente pudesse pegar uma matriz, que a princípio é complicada, a gente encontra os autovetores e consegue mudar a base, achar uma base apropriada de autovetores, mudar de base, e nessa nova base a matriz fica uma matriz diagonal, cujos elementos da diagonal são os autovetores. E uma vez que essa matriz representa o operador, o que a gente fez foi pegar um operador, que a princípio parecia, né, num espaço de dimensão grande, e transformar em operadores menorzinhos em espaços de dimensão 1 e que atuam como multiplicar pelo alto valor. Ok? Então, eu sei que essa parte ela é bem abstrata, né?
É uma álgebra linear, é uma disciplina abstrata, mas é muito bonito, bem interessante. O livro traz bastante questões divertidas, bastante questões legais, bastante coisas profundas. E então eu convido vocês a revisar tudo, tentar escrever com as suas palavras e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá bom? Então por hoje é isso. Obrigado. Até a próxima aula.